Olá, meus amores! Vamos estudar um pouquinho de matemática? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Mas, antes, vamos relembrar esses amiguinhos? Vocês lembram deles? Nós estudamos sobre as formas planas, As formas planas são aquelas que não têm a tridimensionalidade. Ela é apenas, como fala o nome, plana, tá? Então, nós temos aqui, vamos ver se você lembra, o triângulo, que é uma das formas planas que nós estudamos. Outra forma plana que nós estudamos foi o quadrado. Por que é importante a gente relembrar? Porque as formas que nós vamos estudar, elas vão ter faces de algumas dessas formas que nós já estudamos. Aqui o nosso simpático amigo retângulo, o nosso amiguinho círculo, um amiguinho do círculo, que ele é um pouquinho mais achatadinho, mas continua tendo linhas circulares, que é o oval. Nós temos aqui o losango, que a prof falava para vocês, comparava com a pipa. O pentágono, penta vem de 5 lados, ou 5 ângulos, a prof explicou para vocês. E esse que tinha um nome mais complexo, o hexágono, que eu expliquei que hexa vem de 6, então ele tem 6 ângulos, ou posso falar que ele tem 6 lados. Muito bem. Hoje eu vou apresentar para vocês o que nós chamamos de figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. Dentro dessa maletinha eu tenho vários, tá? Nós não vamos estudar todos, eu vou apresentar a vocês todos eles, porque é legal conhecer, mas nós não vamos estudar todos eles, tá bom? Esse aqui, que vocês devem ter, uma bola. Isso mesmo, essa figura geométrica aqui, ela lembra uma bola. O nome dela é esfera. Ou seja, a bola, ela é uma esfera. O nosso planeta é uma esfera. Então, vou colocar ela de ladinho. Para ela não rolar, vou colocar na tampinha. Nós temos aqui, esse outro, que ele tem todas as faces dele, tá? No mesmo formato. Todas as faces dele são no formato do quadrado. O nome desse sólido geométrico é cubo, Vocês conhecem muito o formato do cubo no dado, não é? O dado tem o formato do cubo. Aqui, deixa eu pegar esse amarelinho primeiro antes de mostrar esse. Vocês vão ver que essa figura, ela tem todas as faces dela no formato de retângulos, retângulo, retângulo. O nome dela é um nome complicadinho de falar para algumas pessoas. É paralelepípedo, tá? Ok? Deixa eu pegar esse daqui, que é uma das que nós vamos estudar. Parece um copo, não parece? Mas não é. Esse daqui, ele tem dois círculos como face e tem uma face arredondada. Então, eu chamo ele de corpo redondo, assim como a esfera. A esfera também é um corpo redondo porque rola, tá? Esse corpo redondo recebe o nome de cilindro, certo? Então, o copo parece um cilindro, o lápis tem o formato de cilindro, tem várias coisas que parecem um cilindro, tá bom? Quero pegar aqui um outro, tem aqui esses que eu tô deixando, mas eu vou apresentar para vocês, fica tranquilo. Esse nosso amiguinho aqui, ele tem uma face circular e outra face arredondada, também é um corpo redondo, porque ele rola.
só que ele tem um vértice. Vértice é uma pontinha. Parece aqueles chapéu de festinha, né? Ou aqueles sinalizadores que são colocados na rua, que inclusive recebem o nome do formato da forma geométrica que eles têm, que é o cone, tá? Esse é o cone. Muito bem. Aqui eu tenho essa figura que ela tem uma face quadrada e as outras faces no formato de triângulo, certo? Eu chamo esse daqui, e ela tem um vértice aqui em cima juntando todas as faces triangulares. Eu chamo essa figura aqui, o nome dela é de pirâmide de base quadrada, porque a base dela é em forma de quadrado, certo? Aqui nós temos uma pirâmide também, só que a base dela é triangular, então todas as faces dela são triangulares. Então, é uma pirâmide de base triangular. Aqui eu tenho também uma pirâmide, só que a base dela é diferente. Não é quadrada e nem triângulo. É uma pirâmide de base retangular, porque é no formato de um retângulo, tá? E a última pirâmide que eu quero mostrar para vocês, olha que interessante essa pirâmide. Né? Olha quantos triângulos tem nela. A face dela, nós conhecemos ali, que a prof mostrou, o coleguinha. Vamos lembrar do coleguinha? Olha aqui, ó, ele. Quem é? O hexágono. Então, eu digo que essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Sobraram duas formas aqui, tá? Que recebem, as duas são o mesmo nome, é prisma. Aí vai variar de acordo com a forma que elas tiverem nas suas bases. Porque o prisma ele é formado por faces retangulares e duas bases iguais. No caso dessa daqui é base triangular, então prisma de base triangular. E aqui eu tenho um prisma, ó, duas faces que são iguais e as outras todas são retângulos. Eu tenho um prisma de base hexagonal, ok? Eu chamo essas figuras de formas espaciais porque elas têm três dimensões, ou eu chamo elas de tridimensionais. Elas têm altura, elas têm largura e elas têm profundidade, tá? Muitas coisas que nós conhecemos foram construídas baseadas nessas formas. Vamos então fazer a atividade do nosso livro para descobrir que objetos têm essas formas? Muito bem, até a próxima aula! Um beijo da prof!